Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Colorado neste dia 29 de outubro, quarta-feira. Tem muito pra gente falar do Colorado por aqui. A gente vai falar sobre a manifestação do presidente da CBF, Samir Schaud, sobre a possibilidade do Inter ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005 ao lado do Corinthians. E tem novidades importantes em relação a isso. A possibilidade de Michael, atacante do Flamengo, jogar no Colorado na próxima temporada. A gente também fala nesse conteúdo sobre a saída de Thiago Maia, que está sendo articulada nos bastidores, e o treinamento do Colorado pensando no Atlético Mineiro. E aí, foi bom pro Inter o Galo ter ido à final da Sul-Americana? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Logo mais a bola rola lá na Argentina, em Avejaneda, pro jogo de volta das semifinais da Libertadores entre Flamengo e Racing. É mais um jogo para tu fazer uma fezinha e dar uma brincada lá na KTO, kto.bet.br. A minha casa de apostas pode ser a sua também, o site mais seguro, de fácil acesso para tu brincar e se divertir na manhã, com responsabilidade. Amanhã tem Palmeiras e LDU, a outra semifinal da Copa Libertadores da América. E quero falar também de Ativo. Ativo é você, na Ativa sempre, descontão de fecha-mês lá com a turma do Ativo. Chama o pessoal no WhatsApp que tá aparecendo na tela, ou o link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Chama o pessoal do Ativo, diz que viu pelo canal Lucas Dias Repórter, que tu vai ganhar um baita desconto. É o melhor estimulante para homens e mulheres. Tá se sentindo para baixo, se não tá acontecendo na hora H com teu parceiro ou a tua parceira, ou se no dia a dia tu também tá te sentindo desanimado, meio para baixo, sem muito vigor físico, o Ativo não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega é sigilosa na porta da tua casa. Então vai de Ativo, que Ativo é você na Ativa sempre. Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, a atividade foi fechada para a imprensa, segue a preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo às 18h30 no Estádio Beira-Rio, um jogo de muita importância para as pretensões do Inter nessa briga contra o Z4. O Inter segue a 4 pontos do Vitória, que assim como o Inter perdeu na última rodada, jogando em casa, agora o Vitória vai ter o Cruzeiro fora. É bem difícil o Vitória pontuar contra o Cruzeiro, que está lá na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então o Inter tem que fazer o seu dever de casa e vencer o Atlético Mineiro e quem sabe poder abrir 7 ou menos pontos de distância contra o rebaixamento. A grande questão está em relação a Vitão e Alan Rodrigues, que voltaram a trabalhar com bola, mas ainda não treinam com o restante do grupo. O Vitão se recupera de um estiramento colateral medial no joelho esquerdo e o Alan Rodrigues se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Os dois, repito, já trabalham com bola, mas não com o grupo, vão sendo trabalhados ao longo dos próximos dias e quem sabe podem aparecer no time contra o Galo no final de semana. Quem vai voltar é o Richard, já trouxe aqui, tá liberado pelo departamento médico, e o Bernabé e o Alisson, os dois laterais esquerdos do Internacional, que cumpriram suspensão na derrota contra o Fluminense no último final de semana. Então o Vitor Gabriel volta naturalmente à zaga. A grande questão desse jogo contra o Galo, tá, gente? E eu até falei sobre isso no AM Colorado, aqui no Debate da 7 também. Eu acredito que é bom pro Inter o Atlético Mineiro ter ido à final da Sul-Americana, tá? Porque eu acho que isso tira um pouco de pressão que poderia ter em cima do Galo. Por mais que a situação do Galo na tabela do Brasileirão não seja das mais confortáveis, está 1 ponto só na frente do Inter, tem 36, tá a 5 do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas se o Galo tivesse acumulado essa eliminação ontem, o Galo ganhou por 3-1 em casa, foi a final da Sul-Americana, aguarda a Universidade de Chile ou Lanús para saber quem vai decidir a competição com ele. Se o Galo é eliminado em casa, é uma pressão a mais em cima do time do Sampaoli, que inclusive ontem jogou muito bem, tá? Contra o Del Valle em casa. Mereceu a vitória, poderia ter sido até mais do que 3-1 pelas chances criadas pelo Atlético. Eu vi esse jogo ontem completo. Então, eu acho que é positivo pro Inter o Galo chegar sem essa pressão duplicada, tá? Claro, o Galo tem que melhorar a sua situação na tabela do Brasileirão. Tem, mas teria uma pressão muito maior se tivesse que melhorar no Brasileirão e tivesse perdido a chance de um título e tivesse caído nas semifinais jogando em casa pro Del Valle ontem. Então, eu julgo como positivo o Galo ter avançado de fase na Sul-Americana. Deixa tua opinião aqui nos comentários. Deixa eu falar agora sobre
essa articulação que o Inter está fazendo para pleitear na CBF o reconhecimento do título de 2005. O Inter está terminando a junção de documentos, enfim. Existe muita confiança dentro da direção e das pessoas que estão tocando isso. Estamos falando do presidente Fernando Carvalho, também do Leonardo Aquino, que levantou isso, conselheiro do clube, levantou esse tema a partir da série Máfia do Apito, que foi divulgada aí no mês de agosto, setembro. Ele é um conselheiro do Inter, que está ajudando bastante nesse processo. Fernando Carvalho, com a anuência do atual presidente do clube, Alessandro Barcelos. Existe muita confiança nos bastidores de que o Inter pode sim ser reconhecido ao lado do Corinthians como campeão brasileiro de 2005, tá? A grande questão é que o Samir Chaldie, ele está em Porto Alegre porque ele veio trazer a taça da Supercopa do Brasil da década de 90 que o Grêmio ganhou, então ele estava em Porto Alegre, esteve na Arena hoje e em algumas entrevistas e contatos com a imprensa por lá, um desses contatos com o Edu Andriotti, repórter da Rádio Grenal, ele disse simplesmente, a questão é jurídica para reconhecer o Inter como campeão brasileiro de 2005. Mas aí tem alguns bastidores importantes sobre isso. O Samir está se manifestando pela primeira vez sobre isso, tá? Ele tem ciência já do que o Inter está pleiteando e vai pleitear na CBF em relação ao título de 2005, mas deixa claro, é uma questão jurídica e é importante deixar claro que não é na justiça comum, tá? É no STJD que vai ser julgada essa questão. E aí o ponto é, se o STJD der o ok, o bastidor que o Inter tem é que é bem possível que o Samir Chaldie, lá na CBF, também deu ok para que o Inter seja reconhecido. Então, primeiro o Inter vai apresentar a CBF para levar ao STJD, o STJD dar o ok ou não, mas dando ok, volta para a CBF e aí a CBF define, e aí é bem possível que sim, dentro do bastidor que o Inter tem e dentro das movimentações que o Samir Chaldie, atual e novo presidente da CBF, tem feito nesse ano, é bem possível que o Inter seja daí reconhecido como campeão brasileiro ao lado do Corinthians do ano de 2005, tá? O Inter, então, como eu disse, está no final da junção de dados, provas, materiais para levar a CBF ao STJD para aí ter o ok. Então não vai ser algo da noite para o dia. É bem possível que isso aconteça entre o final desse ano e o início da próxima temporada, o início de 2026. Mas, repito, pelas movimentações que o Samir tem feito, agora levando essa taça, reconhecendo o Grêmio campeão da Supercopa do Brasil, outras movimentações que ele já fez na CBF que está agradando bastante os clubes, e esses movimentos me parece do Samir tentando se aproximar dos clubes do futebol brasileiro e criando essa boa relação, eu acredito sim, e mesmo que isso possa acontecer, e é um avanço bem importante essa fala do Samir Chaldie e esse final de documentação junta aí que o Inter está fazendo para levar a CBF, tá? Deixa eu falar agora sobre talvez a grande informação do dia, e é uma informação que vem do Rio de Janeiro, que meu parceiro de AM Colorado, Lucas Colar, confirmou, sobre o interesse do Inter por Michael, atacante do Flamengo. 29 anos, não vem sendo muito utilizado pelo Filipe Luiz, 26 jogos na temporada, 4 assistências e 2 gols. Ele tem saído do banco em jogos, não vou dizer que menos especiais, mas assim, nos jogos grandes, contra Palmeiras, Estudiantes na Libertadores, contra o Racing, ele não entrou. Mas nos outros jogos ele entrou ali no segundo tempo, jogou 20, 25 minutos, jogou mais ou menos essa minutagem agora contra o Fortaleza na derrota do Flamengo no último jogo do Brasileirão. E é um jogador que interessa ao Ramon Dias, que trabalhou com ele no Al Hilal, lá na Arábia Saudita, e é um jogador que não está sendo aproveitado, tem contrato até dezembro de 2028 com o Flamengo. E a informação que se tem é de que o Michael ganha 1,5 milhão por mês no Flamengo. É um salário bem alto, tá? Ele veio como uma grande contratação, foi campeão no Flamengo, foi para a Arábia e depois voltou para o Flamengo. E o grande ponto é, o Inter estuda a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E aí o Michael teria que dar uma reduzida nesse salário de 1,5 milhão para o Inter ter capacidade financeira de pagar esse jogador. E aí tem outra questão, que daí é uma grande informação que o Colar está trazendo e que a gente está trazendo também aqui e que me foi, inclusive, confirmada hoje no final da tarde. O Inter entende como essencial para tocar esse negócio para o ano que vem do Michael, a partir da próxima janela de transferências, negociar o Thiago Maia. Por quê? É um jogador que não rendeu tudo que o Inter esperava e o Inter não pagou sequer 1 centavo da compra dele, os 4 milhões de euros, quando acertou a compra com Flamengo e Lille, tá? E o Inter vendendo o Thiago Maia, o Inter consegue repassar esse valor para o Flamengo,
tá? Não teria um grande lucro, é verdade, com o Thiago Maia, repassaria o valor pro Flamengo, voltaria a ter, quem sabe, uma boa relação, e aí poderia tocar o negócio pelo Michael. É basicamente isso que o Inter tá pensando no bastidor em relação a esse jogador. Sobre Vitão, o Inter não gostaria de vender o Vitão para o Flamengo, mas sabe que se vier uma proposta muito boa do Flamengo, o que é uma possibilidade, o Flamengo pensa nessa chance, nessa possibilidade para a próxima temporada, dependendo do valor vai ter que vender. O Inter tem 80% do Vitão, tá planejando aí entre 10 e 15 de euros para vender o zagueiro que vai fazer 26 anos na próxima temporada. Mas nesse negócio do Michael, por enquanto não estava envolvido na ideia do Inter uma venda do Vitão, por mais que o Inter saiba que o Flamengo quer esse jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.